Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós, no dia de hoje, vemos nosso Senhor cumprir o que lhe havia prometido no capítulo 6 de São João. Então vamos considerar a promessa de nosso Senhor. No versículo 26, nosso Senhor promete um pão celeste. E ele vai dizer: em verdade vos digo, vós buscarei-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Os hebreus, interesseiros em milagres, em encher e se fartar de pão, vendo que nosso Senhor fazia milagres, foram atrás dele. Atrás de milagres. Milagres que acabaram, hein? Os que ressuscitaram morreram, os que ficaram curados de suas cegueiras morreram, os que estavam curados de suas surdeiras morreram, os que comeram pão tiveram fome novamente. Por isso, nosso Senhor vai dizer: trabalhais pela comida que não perece. Agora, se olharmos a face da terra, todo alimento perece. Perece o alimento e perece quem o come. Então não há, até o maná perecia. Se alguém recolhesse mais do que ia se alimentar, ele estragava em questão de horas. Até o maná que caiu do céu estragava. E os que comeram maná se estragaram também, porque morreram em 40 anos de deserto. Agora nosso Senhor está a dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. E não existia até então esta comida. Foi numa noite, no dia de hoje, numa quinta-feira, que nosso Senhor vai instituir o sacramento da Eucaristia, e é a comida que não perece. Não pensem que seria modernismo nosso, que Deus nos livre e proteja, mas nosso Senhor se dá neste alimento a modo de comida. Mas não é uma refeição, é uma comida sacrificial. O que nós comemos é um cordeiro imolado. Agora, nosso Senhor, ele não perece. Nosso Senhor, mesmo imolado sacramentalmente, ele não morre no Santíssimo Sacramento. Ele é o Cordeiro, como diz o Apocalipse, imolado desde o princípio dos séculos e que vive. Desde a ressurreição de nosso Senhor, ele já não morre mais. Aí nós temos o Cordeiro imolado, mas o Cordeiro vivo, que permanece para sempre. Quando nós comungamos, as espécies sacramentais duram minutos, falando fisicamente da presença das espécies, mas a graça sacramental permanece. E São Tomás vai dizer que nós vamos ressuscitar por termos comungado. É o penhor da vida eterna. Aí vemos então nosso Senhor dizendo que trabalhar pela comida que não perece é trabalhar pelo Santíssimo Sacramento. Por causa desse trabalhar, os apóstolos foram sagrados bispos, ordenaram diáconos e presbíteros, e muitos se lançaram a perigos,
As catacumbas não eram lugares de gente covarde. As catacumbas eram lugares de gente valente que não temia a morte para receber uma comunhão, a primeira e última para muitos, a segunda e terceira para alguns. Ali era o lugar onde havia missas. Trabalhai pela comida que não perece. Por causa desse sacramento, os nossos que nos precederam na fé e no fervor caminhavam quilômetros, hein? Eu tive a dita de conhecer uma senhora em Cearense que caminhava 20 quilômetros da noite do sábado para chegar às 5 da manhã na Santa Missa para se confessar, comungar e depois caminhar 20 quilômetros para voltar para casa. Uma missa que custava 40 quilômetros a pé. Por causa do trabalhar pela comida que não perece, nós construímos templos. A igreja fez de tudo para conquistar o mundo, para que, comungando, as pessoas se santificassem e estabelecesse o reino de Deus. Um sacrário traz o reino de Deus para onde ele se encontra. E foi justamente para que perecêssemos que nos privaram deste sacrifício e deste sacramento. E nós podemos olhar a realidade nossa pessoal e social. A sociedade se encontra em decomposição porque nós não temos, por via de regra, em cada paróquia, em cada lugar, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Se nós não comemos a comida que não perece, nós vamos perecer. E se nós comemos a comida imperecível, nós mantemos a sanidade moral para não nos corrompermos com este século em putrefação. Foi um golpe de Satanás muito bem dado. Derrubar o altar e deixar as ovelhas sem refúgio. É o Santíssimo Sacramento que vai manter a igreja a todo vapor, digamos. Vai manter a valentia dos católicos. É o Santíssimo Sacramento porque quando nós comungamos, nós temos a força de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nós temos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, mesmo não tirando do todo a nossa fragilidade, mas nos alenta a sermos mais valentes. Então, o Santíssimo Sacramento é a comida que não perece. Aí segue nosso Senhor dizendo, quando havia prometido este sacramento: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então o verbo aqui é futuro, e no dia de hoje ele vos deu. E eles então disseram: que devemos nós fazer para praticar obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que enviou. Mas eles disseram: que milagres fazes tu para que o vejamos e acreditemos em ti? Que fazes tu? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é o que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, os hebreus queriam um milagre para acreditar em nosso Senhor. E nosso Senhor está colocando aqui como milagre o pão verdadeiramente descido do céu. É o Santíssimo Sacramento, hein? O Santíssimo Sacramento é o milagre que nosso Senhor está prometendo e cumpriu no dia de hoje, da sua presença tal qual ele está agora no céu, como Deus verdadeiro e como homem verdadeiro. Para nós que temos fé,
O grande inimigo de viver esta verdade é a tibieza. O que é tibieza? É tratar este sacramento com a nossa alma gélida. Eu não estou aqui a dizer que devemos ser sentimentalistas ou sentimentais, de modo algum. Mas diante de Deus, senhores, quem não se estremecerá? Diante da recepção deste sacramento, quem não há de se preparar? Por isso nos confessamos, hein? Agora, diante desta realidade vivida em cada missa, com a preparação devida, nós temos a nossa alma, a nossa convicção, o milagre dos milagres de nosso Senhor. Os senhores poderiam dizer, mas Padre, o milagre dos milagres de nosso Senhor é a sua ressurreição. Sim, senhores. Mas nosso Senhor, lembremos-nos que Ele está vivo e ressuscitado também nesse sacramento. Quando nós recebemos o Santíssimo Sacramento, nós honramos a encarnação do Verbo, sua paixão e sepultura e sua gloriosa ressurreição. Tudo que Ele passou e do jeito que Ele está, assim nós o recebemos. Mas a indiferença, a falta de preparação, a falta do fervor de alma, faz com que nós tratemos como um rito a mais da nossa preciosa religião. Então, prestemos atenção. Nosso Senhor está prometendo, como milagre, o Santíssimo Sacramento. Aí depois, então, Nosso Senhor disse que, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí nós temos que lembrar que o maná caía do céu, alimentava os estômagos. Agora, o maná não estava num celeiro de Deus nas terras. Da onde Deus tirava os anjos esse pequeno pão, deixemos para o juízo final. Mas lá no céu não estava. Agora, o pão do céu está com Deus desde que Deus é Deus. É o Verbo de Deus, que se fez homem. Então, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que se encarna no seio de Maria Virgem e que desce o mesmo aos nossos altares. Então, este é o pão de Deus que está com Deus desde que Deus é Deus. E este é o pão que dá vida ao mundo, disse nosso Senhor. Uma nova vida para quem comia, hein? Agora, ó, nosso Senhor dá vida ao mundo. Porque os que vivem no mundo comungando terão a vida de Deus. E a vida de Deus que é a vida por excelência. Então disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Nós vemos aqui, não é uma devoção dos hebreus, hein? Nós vemos uma ambição disfarçada de devoção. Porque eles queriam pão, mas eles não queriam Cristo. Mas este pão é o Cristo. Agora nós podemos sim, e devemos nós como cristãos, pedir sempre ao nosso Senhor, Senhor, dai-nos deste pão da vida. Aí nosso Senhor respondeu, vai dizer claramente o que é este pão. Jesus respondeu-lhes, eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Porém já vos disse que vós me vistes e não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim não lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada do que me deu. Os hebreus estão pensando que é um pão que vai nos dar poder, e é um pão do jeito que entendemos literalmente um pão. Agora, nosso Senhor está a dizer o quê? Que Ele é este pão. Aí nós vamos aqui nos deparar
com uma incredulidade. Eles queriam o poder de Cristo, mas não queriam Cristo. E segue nosso Senhor. A vontade de meu Pai, que me enviou, é que todo que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aí começam, como bons hebreus, a dizer: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E disseram: porventura não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz, desci do céu? Jesus, replicando, disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então vemos aqui nosso Senhor deixar claramente que eles não vão acreditar que Ele é o pão do céu, porque eles não estão buscando o Deus que é o pão do céu. Senhores, isso acontece hoje em dia, hein? Os senhores veem que por uma prática totalmente católica, louvável, as pessoas buscam comungar. E devem buscar comungar. Mas muitos consistem a prática pela prática e não pelos efeitos que esta prática nos dá. Se eu comungo, se não for para que nosso Senhor me faça um outro Cristo, não tem sentido a minha comunhão. Nenhum. Porque o efeito da Eucaristia é que nosso Senhor acaba fazendo uma digestão conosco, e não nós com nosso Senhor. E essa transformação da digestão é fazer do que comunga outro Cristo. E era exatamente o que os hebreus estavam buscando, receber um pão, mas não se transformar em nosso Senhor. E a verdade do Messias, do Deus encarnado, foi a pedra de tropeço que eles foram esmagados, porque nosso Senhor não abriu mão de uma vírgula da sua palavra. Aí começa aqui um problema sério, porque vão querer desacreditar nosso Senhor, dizendo: ele não é o filho de José que andava por aí, hein, carpinteiro? Sua mãe, ele não tem 30 anos e diz que saiu do céu. A soberba da alma que quer o poder de Deus, mas não quer as coisas de Deus tão simples. E nós sabemos que das mais simples é um pão, hein? Que nosso Senhor, pela sua onipotência, transforma no seu corpo, sangue, alma e divindade. Foi diante desta simplicidade sublime que muitos tropeçaram. Berengário foi o primeiro, Idade Média. E depois dele, alguns outros, e o mais infame de todos, Lutero. Não vai acreditar que esta transubstanciação acontece. Para ele vai ser uma transsignificação. Por quê? Porque é soberba de alma mesma dos hebreus, que estamos aqui ouvindo do relato do capítulo 6 de São João. E vamos ver a mesma desgraça acontecer quando vier a reforma litúrgica do Vaticano II. Para que adorar? Tem que dar comida para os pobres. Para que ficar vigílias? Vão dormir, vão depois fazer qualquer outra coisa. Para que igrejas formosas e gastar com velas e flores? Deem para os pobres. Então, esta falta de humildade diante de Deus vai fazer que eles adorem o homem sem Deus. Quando não querem adorar o homem-Deus, que é o Verbo encarnado. E isso vai virar lei. Se chama Missa Nova. Rezada pelo padre mais piedoso ao mais delinquente. É a mesma teologia anticatólica. Com a mesma disposição dos hebreus. Segue aqui o bom Redentor dizendo: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. Aí nosso Senhor, por segunda vez, vai reafirmar, este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Então, o pão que dá vida. Não morra espiritualmente, não morra, inclusive, psicologicamente, que Nosso Senhor dá saúde total, sanidade absoluta. E não morra fisicamente, porque vamos ressuscitar com glória. É a nossa esperança por termos comungado. Isso daí é uma promessa que acabamos de ouvir de Nosso Senhor. E eu ressuscitarei no último dia, por termos comungado. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Depois dessas palavras claras do bom Jesus, nosso Deus, os judeus disputavam entre si: como pode esse dar-nos a comer sua carne? O nome disso se chama racionalismo. Como pode ser que um pão se transforme num corpo de Cristo? Eles esqueceram uma verdade sem a qual nós não podemos entender as obras de Deus, que o Verbo encarnado é Deus. Nenhum homem tem poder de fazer de um pão se transformar em nada outra coisa do que um pão. Agora, a onipotência de Deus tem este poder. E aquele que estava afirmando estas palavras é Deus. Os hebreus não enxergaram a divindade de Nosso Senhor. Lutero eclipsou a divindade de Nosso Senhor, herança ariana e de outras mazelas dos primeiros séculos, e o modernismo juntou tudo isso e colocou nas fileiras do catolicismo. Por isso, o eclipsar da adoração, o desvirtuar as almas desta conduta de temor e temor diante de uma hóstia, porque é o mesmo Deus que irá nos julgar. O raciocínio é o mesmo do racionalista. Negando a divindade de Cristo, aquilo é um pão. Negando a onipotência da palavra de Deus, que disse que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, aquilo segue sendo um pão, aquilo segue sendo uma quantidade de vinho. E Jesus, nosso Senhor, disse-lhes: em verdade vos digo, do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Nosso Senhor não explicou como faria isso. Porque Nosso Senhor aqui está exigindo a fé absoluta, sem explicações. Porque Ele é Deus e não deve explicação para ninguém. E para aqueles que creem em Deus, não precisa de explicações. Se Ele disse que é o pão descido do céu, quem comer seu corpo, beber seu sangue, vai ter a vida eterna, queremos estar com Ele, vamos comer seu corpo, vamos beber seu sangue, e para nós isto basta. E lembremos-nos aqui, nos adiantando, que Nosso Senhor vai perder discípulos por causa desta verdade, hein? E Ele não arreda o pé, porque é a verdade. É assim. Para manter esta verdade até os séculos atuais, muitos foram vilipendiados, demonizados, porque esta verdade que nós aqui ouvimos se faz real no sacrifício do altar que o padre vai celebrar, que os senhores vão assistir. Por isso o Concílio de Trento, por isso a liturgia de sempre, porque tem um Deus que vai estar aqui em cima. Quando perderam a fé na divindade deste Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai ser reduzido a uma refeição, hein? E não se enganem, não é a mesma missa. Não é a mesma. Não se engane, é o mesmo sacrifício da Eucaristia. Não é o mesmo. Lá é uma ceia, aqui é um sacrifício.
Ao sacerdócio é o mesmo. Não é o mesmo. Nosso Senhor fez aqui um sacrificador. Lá tem o quê? Um presidente de uma assembleia. Aqui nós temos que nos confessar que em comungar deste pão em pecado mortal, o pão da vida, comete um sacrilégio. Lá o que dizem muitos. Comunga e Deus perdoa, porque Ele está aqui pela remissão dos pecados. Ele está aqui pela remissão dos pecados. Sim, no confessionário do joelho arrependido, e depois de joelho aqui com o coração contrito também, recebendo com temor e tremor. E não pense porque leve o mesmo nome que é o mesmo sacramento. Não é. Não é. Então segue o nosso Senhor. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. A finalidade da Eucaristia está nesta frase: viverá por mim. Quando nós comungamos, senhores, quer os que se consagraram a Nossa Senhora, quer os não consagrados, nós vivemos não para nós, é por nosso Senhor. Aos consagrados isso tem uma razão a mais, porque vai ser a Santíssima Virgem que se disse o que? A escrava do Senhor, cuja vida foi inteira devotada, como uma lâmpada do sacrário, indicando a presença de Deus. Os consagrados têm uma razão a mais de viver isso com maior intensidade, intimidade, como a Santíssima Virgem o fez. Mas todo cristão deve viver por Cristo. É a finalidade do Santíssimo Sacramento. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: dura é esta linguagem, quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam, por isto disse-lhes: Nosso Senhor, hein? Isto escandaliza-vos? Que será quando vir de subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Com efeito, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o entregar. Depois acrescentou: tudo isto eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se não for concedido por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Senhores, da mesma forma que muitos trabalharam por este pão descido do céu, muitos também deixaram este pão descido do céu. Mas a verdade de Deus permanece para sempre. Enquanto tiver o sacerdócio válido, enquanto for rezada uma missa, nosso Senhor estará conosco fisicamente falando. Se creem ou não creem, Ele está fisicamente presente. Ele prometeu matéria, fórmula, ministro, intenção, sacramento, falando de Eucaristia, sacrifício, e Nosso Senhor está conosco. Então, estimadas almas, o capítulo 6 de São João se cumpre na última ceia. Nosso Senhor toma o pão, abençoa e diz: tomai, isto é o meu corpo. Abençoa o cálice, tomai e bebei, isto é o meu sangue. E a recepção do seu corpo, do seu sangue, faz com que vivamos para ele. Então, estimadas almas, neste dia é o dia de uma reparação eucarística. Nós estamos judiados pela crise da igreja porque nós não temos comunhão diária. Verdade. Mas hoje nós podemos abraçar o bom Jesus e dizer: Senhor, fica conosco, como os de Emaús fizeram. A tarde cai, virão dias de trevas, hein? Todos vão fugir. E quem ficou como lâmpada inapagável da presença de Deus? A Santíssima Virgem.
Então nós temos que pedir, senhores, neste dia, primeiro perdão pelas comunhões gélidas, pelas vezes que não houve ação de graça, suprimidas por qualquer coisa. Pelas vezes que comungamos por comungar, e não foi para viver a vida de Cristo. E a partir de então, sejam as comunhões que forem, segundo a providência de Deus, façamos como se fosse a última. E tenhamos cada vez maior intimidade com o Santíssimo, e aí nós veremos que nosso Senhor não resiste aos fervorosos. Quanto maior fervor, mais próximo ele se fará de nossas almas, inclusive sacramentalmente falando. Então, peçamos a Nossa Senhora das Dores, que junto com as dores e lágrimas do que fizeram com o corpo físico de nosso Senhor, ela também chorou pelo que fazemos com o corpo físico eucarístico de nosso Senhor. Naquelas lágrimas estavam as nossas comunhões gélidas, as missas celebradas gélidas, as ações de graça suprimidas. A comunhão primeira e mais desgraçada de todas, sacrílega, de Judas. E aqueles que iam judiar desse sacramento, o coração da Santíssima Virgem se uniu às dores de Cristo. Então ela chorou também por nós. Então hoje juntemos com o cálice da redenção lágrimas de contrição para amar o Santíssimo Sacramento, lembrando que amar o Santíssimo Sacramento é amar a Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o Santíssimo Sacramento, que é o mesmo Deus que está no céu e está também em nossos altares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.